Nós vamos hoje dar início no Perek Gimel, capítulo 3 do Tânia. É um capítulo realmente muito básico, que nos descreve quem que nós somos e mais ainda o que somos capazes. Qual que é a nossa real força? Isso vamos estudar no nosso capítulo. Aqueles que estão usando o Tânia em português se encontram na página 72. Até agora, já temos explicados e definidos qual que é a essência das duas almas que cada um de nós possui. Uma alma vem dos mundos das cascas e conchas, ou seja, um mundo que encobre sobre a divindade e tudo que é divino e santo. E a segunda alma, a sua essência é a divindade, Elokut, e é uma parte de Deus mesmo. Isso é o que nós estudamos no capítulo 1 e 2. Nos próximos capítulos, nós vamos estudar qual que é a estrutura, os componentes, dons e atributos que cada alma possui. E através desses componentes, atributos, talentos e dons, que as almas podem se expressar e também revelar qual que é a sua vontade. Ou seja, através dessas faculdades, nós vamos saber qual que é a real intenção dessa alma. E nós vamos ter uma surpresa, porque não sempre que entendemos bem o que cada alma está querendo de nós. Vamos definir isso bem. Nos capítulos 3 a 5, o Tânia vai nos explicar os detalhes dos componentes da alma divina e como que através desses dons, talentos, atributos, instrumentos, nós vamos cada vez aperfeiçoar mais a nossa linguagem, a nossa terminologia. Nós vamos ver como que a alma se conecta com Deus através das suas faculdades. Isso vamos estudar nos capítulos 3 a 5. Nos capítulos 6 a 8, nós vamos ver os componentes da alma animal, a alma que representa o mundo das klipot, o mundo negativo. E nós vamos ver quais que são as maneiras com quais a alma animal atua, como desvincular Deus nos livra uma pessoa de Deus. Vamos entender bem qual que é a estratégia dessa alma. E depois, quando vamos entender, desde o nosso capítulo 3 até 8, o que acontece entre as almas, nós vamos começar a definir quem que realmente é o tzadik e quem que é o Benoni e quem que é o Rasha. Quem que é uma pessoa justa conforme o Tânia, quem que é uma pessoa intermediária e quem que é uma pessoa perversa e má. Isso vai ser a partir do capítulo 9. E agora vamos começar o capítulo 3, que fala especificamente sobre a alma divina. E agora, cada nível desses três, Nefesh, Ruach e Neshama, ela é composta, ela consiste de 10 faculdades. Já mencionamos antes os 3 níveis, Nefesh, Ruach e Neshama. E vamos repetir o que representa cada um desses níveis para poder continuar o nosso capítulo. Nós sabemos que a alma possui 5 níveis, que são, indo de baixo para cima, Nefesh, que é o mais baixo, acima do Nefesh vem Ruach, acima do Ruach vem Neshama, acima do Neshama vem Chaya, e acima do Chaya vem Yechida. Ou indo de cima para baixo, Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. Chaya e Yechida estão ligados mais com a essência da alma, que nem se reveste no corpo. Aquela parte da alma que fica circundando o corpo. Quando se fala circundando, significa espiritualmente que não se reveste e não se manifesta de uma forma direta no nosso corpo. A influência
desses níveis da essência da alma para a alma é de uma forma que Hassidut chama Makif. Makif significa um envolvimento da distância. Isso, obviamente, merece muita explicação, mas hoje vamos deixar esses níveis para explicar depois e vamos se dedicar mais para esses três que o Balatani menciona aqui. Nefesh, Ruach e Neshama. Neshama é o nível da alma que se expressa através das faculdades intelectuais. Neshama é a alma como que se reflete, como se expressa nos níveis intelectuais que nós vamos ver durante o nosso capítulo, que são três, Chokhmah, Binah e Dar. Mas antes de saber o que é Chokhmah e Binah, vamos chamar os níveis intelectuais da alma, e quando se fala Neshama, é aquela expressão da alma que é conectado com as faculdades intelectuais. Ruach é o nível da alma que se expressa através das faculdades emocionais e sentimentais. Midot, sentimentos. A alma se expressa também através dos sentimentos. Esse nível da alma que se expressa através das emoções e sentimentos, na linguagem hassídica se chama Ruach. A última, o mais inferior, nível da alma que se expressa como tudo que é prático, se chama Nefesh. Ou seja, Nefesh é a alma quando se expressa na prática, Ruach é a alma quando se expressa nas nossas emoções, e Neshama é a alma quando se expressa através dos níveis intelectuais. Mas a Hassidut vai bem mais longe disso. São três maneiras como viver, não são apenas níveis da alma. Quando se fala, por exemplo, Neshama, que Neshama está ligado com nossas faculdades intelectuais. É o tipo de vida que é uma vida intelectual. Existem pessoas que são pessoas intelectuais, que tudo que eles fazem é baseado sobre seu intelecto. São pessoas não somente inteligentes, mas sua vida na prática segue o seu intelecto. Ou seja, são pessoas muito racionais. Normalmente são pessoas muito calmas, cautelosas. Tudo que ele faz é bem planejado. Ele não se empolga rápido. É uma pessoa que a sua estrutura principal é seu cérebro e intelecto. Obviamente, uma pessoa assim também possui sentimentos e também há coisas que ele tem que trazer na prática, senão ele não sobrevive. Mas o que é o fator principal, o carro-chefe da pessoa, como se diz hoje, é o seu intelecto. Uma pessoa assim, a gente ia falar que ele vive uma vida onde que a Neshama dele é mais evidente. Neshama, o nível do Neshama. Há pessoas que eles são muito sentimentais, e as emoções deles, o que realmente movimenta a pessoa. Ou seja, seu carro-chefe, são seus sentimentos. Ou seja, são pessoas que se empolgam rápido, sempre são excited, sempre vivem, são quentes mesmo, não são tão racionais, mas eles sempre se movimentam. Pessoas assim também possuem sechel, intelecto, e também são práticas. Mas o que é o carro-chefe dessas pessoas? O que é o fator principal? É aquilo que a gente chama ruach. Essas pessoas são pessoas anshei ruach, são emocionais. E tem pessoas que o carro-chefe deles, o fator principal que conduz a pessoa, é o nível do nefesh. Ou seja, são pessoas muito práticas. Todos os dons e talentos deles, a maioria dos dons e talentos, sempre está direcionado como trazer os assuntos da prática. Como expressar aquilo no sentido prático do assunto. Não se dedica tanto para a área sentimental e nem para a área racional. Usa o raciocínio e sentimento só para poder realizar os assuntos. Essas pessoas
são chamadas pessoas do Nefesh, pessoas práticas. É muito raro encontrar uma pessoa que ele, vamos dizer o seguinte, está igual nos três, tanto Neshama, Nefesh e Ruach, Neshama, Ruach, Nefesh para seguir a ordem. Normalmente uma pessoa se destaca num desses três. Mas ainda vamos voltar bastante para falar sobre esses três tipos, mas o que nos importa nessa hora que o Balatari diz o seguinte, que cada um desses três níveis, Nefesh, Ruach e Neshama, ele é composto de 10 componentes, de 10 atributos. O Neshama tem 10 atributos, o Ruach tem 3 atributos, e o Nefesh também possui 3 atributos. Já que nós estamos falando sobre a alma divina, significa que essa alma, tanto faz se ela está no nível do Nefesh, Ruach e Neshama, as 10 faculdades dela, elas são direcionadas e vão ser utilizadas para servir Deus e para se conectar com Deus, conforme vamos ver durante o nosso capítulo. São 10 faculdades da alma divina. Já vimos que a alma divina tem o objetivo de se conectar com Deus, por isso, tudo que essa alma divina vai fazer e praticar, ela vai usar as 10 faculdades dela, mas com uma grande intenção de se conectar com Deus. Agora vem uma linha tão importante, que neged essas Sefirot Elionot, essas 10 faculdades, eles correspondem como os 10 Sefirot celestes, que são manifestações divinas, que são, na realidade, as 10 faculdades do próprio Deus. Usamos a palavra faculdade, mas com o tempo nós vamos ver que é uma palavra pobre. Mas nós não temos melhor, a gente fala faculdades e atributos. Nossas faculdades são keneged. Eles correspondem com as 10 faculdades do próprio Deus. Shenishtal shalom mehem. As nossas faculdades têm como origem as 10 faculdades de Deus, da onde que elas descem. Da onde que elas descem. Eles descem das 10 faculdades de Deus e se tornam 10 faculdades nossas. Ou seja, aqui obviamente tem tanto para explicar, mas vamos pegar o que realmente nos importa para poder pegar o fim da meada desse capítulo. O versículo diz que Deus nos criou Betsalmon, na sua imagem. Betselem, isso não está escrito no Tânia, mas eu estou explicando que dos outros lugares da Hassidut, Betselem Elokim bara oto, Deus nos criou na sua imagem. Deus nos criou na imagem de Deus. A imagem de Deus se tornou a nossa imagem. E o que é a imagem de Deus? Explica a Kabbalah, que são os 10 Sefirot Hashem, que se chama o Tselem Elokim, a imagem de Deus. Em curtas palavras, a Kabbalah nos explica que apesar que Deus é infinito, e já que ele é infinito, não cabe no próprio Deus nenhuma forma, nenhuma definição, e nada que tem limite. Por isso, nós não podemos atribuir a Deus nada que tem limite e forma, cor e dimensões, porque Deus é infinito. Mas para Deus criar o mundo, Deus emanou. Com o tempo vamos entender melhor a palavra emanar. Duvido que quem usou a palavra emanar no nosso dicionário em português entendeu o que Hassidut vê nessa palavra. A palavra emanar, que em hebraico significa Hetzilat Silut, é uma palavra super importante. Diferente de criar, é emanar. Deus emanou dele 10 faculdades divinas, 10 atributos divinos, que vão ser chamados daqui em diante essas Sefirot. Daqui em diante, quando vamos falar essas Sefirot, as 10 Sefirot, significa os 10 atributos divinos que Deus emanou como um grande objetivo, através dos quais Ele dirige e está energizando e influenciando o nosso mundo. Que nós vamos falar daqui a pouco, antes do Shabbat, a gente fala aquele trecho do Zohar, que o motivo que Deus emanou essas 10 faculdades foi através dos quais Deus dirige os mundos.
Por isso, essas faculdades e atributos. Ou daqui em diante vamos evitar usar as palavras atributos, então vamos usar a palavra sefirot. Só de vez em quando vou lembrar vocês que sefirot são atributos. Mas eu vou tentar usar mais a palavra sefirot atributos. Esses 10 sefirot é o que se chama Tselem Elokim, a imagem de Deus. E aquele Tselem Elokim se tornou através daquele processo de Hishtalshelo, do desencadeamento dos níveis, se tornaram as nossas faculdades. 10 faculdades de Deus se tornaram as nossas faculdades. Ou seja, nós vamos ver depois durante o Tânia que nós vamos entender melhor que as faculdades de Deus não que criaram as nossas faculdades, mas eles se tornaram as nossas faculdades. Isso vai ser a linha importante. E da mesma forma como explicamos que a sopra de Deus se tornou a nossa alma, as faculdades, as Sfirot de Hashem se tornaram os nossos Kochot HaNefesh, as nossas faculdades. Um assunto que ainda vamos voltar para falar bastante. E continua o autor de Tânia e diz o seguinte: Hanechlekot lishtai. Quando falamos sobre esses 10 atributos, elas estão subdivididas em 2 categorias gerais. Os 10 se subdividem em 2 categorias. E quais que são essas categorias? Categoria 1 são Shalosh Imot, são os 3 mais. Isto corresponde como as faculdades intelectuais, já que eles são raiz e fonte para os outros 7. Ganharam o nome Mai, da mesma forma que a Mai gerou o filho, assim também esses 3 faculdades intelectuais vão gerar os outros Sfirot, que são as emoções. Daqui a pouco o Tânia vai explicar isso melhor. E depois existe o Sheva Kefulot. Os Sheva Kefulot são os 7 duplos, 7 atributos divinos emocionais, chamados Midot. Eles são chamados duplos. Por que chamados duplos? Que nós vamos estudar que os Midot, eles vêm às vezes com uma forma forte e às vezes uma forma mais fraca. Às vezes uma pessoa tem um sentimento forte de amor, às vezes um amor mais calmo. Assim são todos os 7, eles têm forte e fraco, intenso e light. Diferentes são as faculdades intelectuais que não possuem essa categoria de forte e fraco, de intenso, intelectual, sem poder ter essa marcha de diminuir. Mas, de qualquer maneira, o que acabamos de ver? Que os 10 atributos que cada um de nós possui se subdividem em 2 categorias, 3 mais e 7 duplos. E quais que são os 3 mais? Continua o autor do Tânia e diz: Perush, com isso eu vou me explicar. Existe Chokhmah, Binah, Vadat, existem as faculdades de Chokhmah, Binah, Vadat, são faculdades intelectuais. Chokhmah normalmente é traduzido como sabedoria. Binah é traduzido como entendimento. E Dat é traduzido como conhecimento. E esses 3, sabedoria, entendimento e conhecimento, são chamados mais. E depois existem 7 faculdades, 7 atributos, 7 Sfirot, que são Chesed, Gvurah, Tiferet. Depois o Balatani nem termina, daqui a pouco vamos entender melhor, mas ele menciona somente 3 dos 7. Chesed, benevolência, Gvurah é severidade, Tiferet é beleza. E assim por diante, sendo os outros 4, Netzach, que é eternidade, Hod, que é esplendor, Yesod, que é fundação, e Malchut, que é realeza. Vamos mencionar eles uma vez, bem, apesar que aqui no nosso capítulo, o Balatani somente vai explicar os primeiros 3. Mas vamos ver os 10 mais uma vez. Nós temos
Chokhmah, Binah e Dat. Chokhmah é sabedoria, Binah é entendimento, Dat é conhecimento. Depois temos Chesed, que é benevolência, Gevurah, que é severidade, Tiferet, que é beleza, Netzach, que é eternidade, Hod, esplendor, Yesod, fundação, Malchut, realeza. Assim também, Benefesh Adam, assim também continua, o Tani diz, assim também, na alma da pessoa, da mesma forma como os 10 sefirot celestiais, eles se subdividem em duas categorias. O mesmo ocorre com a alma humana, que se subdivide em duas categorias gerais. Quais que são? Primeiro é sechel, intelecto. E nós já sabemos que o intelecto, ele incorpora, ele inclui Chokhmah, Binah, Dat, sabedoria, entendimento e conhecimento. E depois também tem uma divisão do Midot, que são os atributos emocionais, que são os outros 7, Chesed, Gvurah, Tiferet, assim diante. E os Midot são Ahavat Hashem, Ufachado, Ve'irato, Ulfarto. Ou seja, quando se fala sobre os Midot de Chesed, Gvurah, eles representam também emoções ligadas com elas. Por exemplo, a benevolência inclui amor a Deus. Gevurah inclui temor e medo de Deus, reverência. E assim diante, Ulfaro significa glorificação de Deus, assim diante. Ou seja, cada midá tem como se tivesse uma continuação. A continuação de benevolência é o amor. A continuação de Gvurah, severidade, justiça, é o medo, que é da mesma família. São famílias realmente que se juntam no mesmo esfera. Isso vamos explicar na próxima vez para entender melhor. Mas no fim, o que vimos? Que Chabad, eles são chamadas, as faculdades intelectuais são chamadas de mais. E eles são a fonte, são raiz dos nossos sentimentos, raiz dos nossos midot. Agora, 5 palavras que vão ser muito, muito repetidas em nossos shiurim, que é a midot em Toldot Chabad. Já que os midot emocionais, eles são derivados, são filhos das faculdades intelectuais. Ou seja, os midot são descendentes do nosso cérebro, das nossas faculdades intelectuais. Essa linha é tão importante para nós, porque logo nos dá uma abertura para poder ver como resolver muitos assuntos das nossas vidas na prática. Porque quando alguém está sofrendo, por exemplo, da ansiedade, alguém está sofrendo que ele está emocionalmente até desequilibrado, não está bem emocionalmente, não está bem, está faltando alegria. Como que vamos tratar desse assunto? Essas 5 palavras é uma receita enorme. Sentimentos, emoções, faculdades ligadas com midot, feelings, emoções, sentimentos, são descendentes do nosso cérebro. Eles não têm uma vida própria. Eles têm origem. Já que tem origem, se nós vamos voltar para a origem dele, é tentar melhorar a origem, os filhos vão se melhorar naturalmente. Ou seja, se alguém está sofrendo da ansiedade, não adianta tentar resolver a ansiedade dele. Tem que ver aonde que vem, o que essa pessoa tem na sua mente que causa essa ansiedade. E se nós vamos entender o que ele tem na mente, vamos dar um jeito, que corrigir a mente é muito mais fácil de corrigir emoções. E isso é tão básico no Tânia, que nós vamos encontrar depois palavras como Moach Shalit Alalev. O cérebro domina
coração. Por que o cérebro domina o coração? Por que o intelecto pode mandar as nossas emoções? Pelo grande motivo que o nosso cérebro é a fonte dos nossos sentimentos. Já que ele é a fonte, a gente fala como a fonte, a gente trata assuntos como o boss, como o dono do negócio. Vamos direto para o dono. E quem que é o dono aqui? É o cérebro. Agora, para explicar esse assunto melhor, as faculdades da alma divina, o Balatani começa o Biur Rainha, para entender o assunto melhor, mas isso aqui vamos deixar para a nossa próxima aula.